Oi, Lele! Oi, gente! Eu sou Taimara Félix e hoje no Corpo e Mente nós vamos conversar sobre um tema que está super em evidência, que é o cancelamento. O cancelamento é a atitude, é a ação de cancelar a existência do outro, de negar a existência do outro a partir daquilo que eu considero adequado, daquilo que eu considero certo ou errado. Diante disso, o cancelado vai ser essa pessoa que está sofrendo essa opressão, que está sofrendo essa negação da sua própria existência, a partir daquilo que ele teve uma intenção ou não de fazer. E aí, se a gente for parar para pensar um pouco como que esse cancelamento surge, é importante que a gente fique atento a alguns aspectos, como o aspecto social, né? Qual o contexto social que eu estou inserido, o que é que eu estou aprendendo, o que é que vai fazendo sentido para mim. E também é importante que a gente fique atento ao aspecto familiar, né? Quem são essas pessoas que estão convivendo comigo? O que é que essas pessoas estão passando para mim? Quais são os ensinamentos que eu vou aprendendo? É interessante porque o cancelamento, ele tem um aspecto que é geracional, né? Transgeracional também. Muitas vezes a forma como eu me relaciono com o outro, a forma como eu enxergo o outro tem muito a ver com a forma como eu fui enxergada, com a forma como eu fui tratada no meu ambiente familiar, no meu ambiente social, no meu ambiente, em todos os ambientes em que eu frequento, em que eu participo, em que eu convivo. Então, se eu cresci em um ambiente opressor, se eu cresci em um ambiente em que as pessoas consideravam importante negar a minha existência ou me punir como uma forma de educar ou direcional como deveria ser, muito provavelmente eu serei assim como os outros também. Diante disso, como perceber que estamos vivendo em um ambiente tóxico, né? Esse é um grande desafio, porque muitas vezes nós estamos convivendo com pessoas que nós amamos, com pessoas que também têm aspectos positivos, com pessoas que nós queremos estar por perto. Mas muitas vezes são essas pessoas que, mesmo tendo esses aspectos positivos, podem nos trazer algum mal. E aí, como perceber isso? É um grande desafio. E aí a gente sabe que a gente precisa ter esse autocuidado. Muitas vezes sair, muitas vezes se distanciar, muitas vezes ficar longe é muito mais funcional, é muito mais saudável para a gente do que estar por perto. E aí, se a gente pudesse balancear, será que esse ganho que nós estamos tendo, ele está pesando mais do que aquilo que está sendo disfuncional? Eu gostaria que vocês pudessem refletir sobre isso, né? Nas suas vivências, nas suas vidas. Como é que vocês estão vivendo, né? Será que está sendo funcional o modo de viver de vocês? Será que vocês estão vivendo em algum ambiente tóxico? O que é que está passando por vocês nesse momento? E aí, como vocês devem ter visto, né? Esse reality show de outra emissora muito famoso, tem nos presenteado com uma discussão muito interessante, né? Essa discussão sobre o cancelamento, onde a gente pode perceber que muitas vezes sair desse contexto, sair desse convívio é muito mais funcional do que estar nele, né? E aí, até que ponto vale a pena a gente estar desgastando a nossa saúde mental, a gente está deixando de investir na nossa qualidade de vida, né? Enquanto isso, como segue, né, esse cancelado? Muitas vezes é assim, saindo desse contexto que deixa de ser funcional para ele. E como segue o cancelador? Muitas vezes é acreditando na sua própria verdade, que o certo, que o adequado foi cancelar o outro, foi oprimir o outro e continuar nesse contexto de opressão. E aí, diante de toda essa discussão que a gente vem construindo aqui, né, eu convido vocês a refletirem também o lugar desse opressor. Porque a sensação que eu tenho é que muitas vezes esse opressor ele tem uma visão, né, ele acaba recebendo essa visão muito estigmatizada, muito de punição, muito de julgamento. E aí a gente vai precisar entender também que existe alguém que está para além da opressão, né? Qual foi o seu contexto de vida, o que foi lhe permitido viver para que ele pensasse, para que ele agisse dessa forma. E aí eu gostaria que vocês pudessem refletir sobre isso também.
Por fim, o que é que o cancelamento está nos ensinando, né? Na verdade, ele está nos convidando a refletir, né? Agora, de uma forma muito mais nítida, de uma forma muito mais cristalina, muito mais clara, sobre essas questões que têm um impacto muito forte na sociedade. Não é de hoje que existem essas questões, não é de hoje que existe o opressor, que existe o oprimido, que existe o ambiente tóxico. Mas o que é que tem acontecido que ele tem ficado em tanta evidência hoje? E aí a gente aprende, né, que o cancelamento nada mais é que fechar as portas para o diálogo, né? Então que a gente possa refletir, né, que a gente possa entrar em contato com nós mesmos. Será que a gente já foi em algum momento tóxico? Será que a gente já foi em algum momento oprimido, né? Quais são os papéis que nós assumimos na nossa vida? Quais foram os lugares que nós assumimos na nossa vida? Para que a gente possa não só refletir, mas que a gente possa a partir de agora fazer diferente. Que a gente possa a partir de agora olhar para esse novo caminhar, né, para essa nova forma de viver a vida e que a gente possa pensar e perceber a importância do diálogo. Se algo que eu fiz ou se algo que o outro fez está me incomodando, se eu percebo que aquilo chega em mim de uma forma forte, que aquilo me toca, então por que não conversar? Por que não dialogar? Por que não chamá-lo, convidá-lo para refletir comigo e juntos encontrarmos uma forma de resolver essa situação? Mas que vocês pudessem também perceber se algo que alguém fez, de repente, pudesse de alguma forma ter incomodado, como que isso tem chegado a vocês, como que isso toca vocês, como que isso mexe com vocês. Mas não só isso, que vocês pudessem, de repente, estar convidando essa pessoa a refletir com vocês. E também, juntos, pudessem encontrar uma forma saudável para os dois de resolver essa questão. Bom, gente, esse foi o nosso Corpo e Mente, trazendo um pouquinho para vocês sobre esse tema que está em evidência, que é o cancelamento. Então, se vocês têm uma dúvida, alguma sugestão para um próximo tema, ou até mesmo queiram ampliar um pouquinho mais sobre essa temática, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, o @psicóloga de pais e filhos, que eu estarei à disposição para estar discutindo, batendo um papo com vocês, tá bom? Então, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!